Oi pessoal, eu sou a Isabelle e se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito a entregar para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. Criatura de 7 anos. Oi Isa, quero compartilhar algo que aconteceu recentemente. Algo que ainda não consigo explicar e que tem me deixado muito intrigado. Já comentei anteriormente que gosto de jogar tabuleiro Ouija e é uma prática que me fascina. Apesar de todas as histórias que circulam sobre ele, porém, nas últimas semanas, meu interesse foi despertado por algo diferente. As histórias sobre o enigmático Sete Além. Li diversos relatos e assisti vídeos e depoimentos sobre o mistério. Ou um misterioso lugar ou uma dimensão paralela. E confesso que fiquei intrigado e até um pouco obcecado. Ontem, algo estranho aconteceu. Eu moro em uma rua relativamente deserta, principalmente aos fins de semana. É um lugar calmo, onde o silêncio reina, exceto por um único comércio que fica a umas 3 quadras de casa. Já era tarde e eu decidi sair para comprar algo para comer, aproveitando os últimos minutos antes do fechamento do estabelecimento. No caminho de volta, enquanto caminhava pela rua vazia, percebi que havia uma pessoa andando à minha frente. No início, não dei muita atenção, mas conforme comecei a avançar, algo começou a me incomodar. Resolvi diminuir o passo, para a criatura ficar mais distante. Mas, estranhamente, a pessoa também começou a andar mais devagar, como se estivesse imitando os meus movimentos. Achei aquilo estranho e bem desconfortável, mas decidi continuar andando tranquilamente. Por curiosidade, acelerei o passo, para testar. Para minha surpresa, a pessoa à frente também começou a andar mais rápido. Foi aí que comecei a achar tudo aquilo muito estranho. Resolvi atravessar a rua. E talvez fosse só impressão minha ou alguma coincidência, mas a criatura também atravessou. Já estava a 1 quadra de casa, quando notei algo ainda mais perturbador. A pessoa parou no meio da calçada, imóvel. Não havia como ela saber se eu estava andando mais rápido ou devagar, pois eu já tinha mudado de lado. Mas algo me chamou a atenção de forma assustadora. Quando eu olhei para ela novamente, percebi que ela não tinha rosto. A iluminação do poste estava precária, talvez pelo dia chuvoso, mas o que eu vi ou não vi foi algo que me deu arrepio, até a alma. Não havia olhos, nariz, boca. Nada, apenas uma sombra, como se o rosto dela não existisse. Tentei racionalizar, talvez fosse um efeito da luz, uma sombra causada pela pouca luminosidade. Mas ainda assim, o incômodo não passava. Então, decidi não me aproximar. Fiz um desvio, atravessando novamente para o outro lado da rua, para evitar passar por perto dela. Quando olhei de novo, a figura estava com a cabeça inclinada para o lado direito, em um ângulo desconfortavelmente estranho. Era como se estivesse me observando, mesmo sem rosto, mesmo sem olhos. Confesso que senti um frio na espinha. Não havia mais ninguém na rua. O silêncio era quase ensurdecedor. Apressei o passo. Assim que cheguei em casa, abri o portão rapidamente e entrei, fechando tudo atrás de mim. Não olhei mais para trás. Não sei se a pessoa continuou ali ou se desapareceu. Só queria me afastar daquele momento. A única coisa que ficaram gravadas na minha mente foram a inclinação bizarra da cabeça daquela pessoa e a ausência de qualquer traço no rosto. Estou compartilhando isso porque sei que muitos aqui gostam de explorar o desconhecido, assim como eu. Mas me pergunto, será que esse episódio tem alguma relação com as minhas leituras e fascínio por Sete Além? Alguém aqui já teve experiências parecidas? Gostaria muito de ouvir a sua opinião, ou até trocar ideias com quem experimenta fenômenos como este. Ainda estou tentando racionalizar, mas confesso que o que aconteceu me deixou muito inquieto. Obrigada por ler o meu relato, Izzy. Por favor, dê a sua opinião. Bom, pode ser porque você estava com fascínio de Sete Além, mas na verdade essa criatura me lembrou muito Slenderman. Muito mesmo. Né? É bem semelhante aí, sem forma, sem rosto, é uma criatura esquisita que fica te observando.
Pode ser que o Slenderman tenha ligação com o Sete Além, né? Que geralmente ele aparece em florestas, dia chuvoso, bem crime de Sete Além mesmo. Talvez como você começou a estudar isso a fundo, a criatura vem pra te dar um aviso. Tipo, não estuda sobre a gente porque a gente tá de olho em você. Muito interessante. E bizarro. Imagina que você tá andando, você encontra um ser sem rosto, pálido, sem nada, num dia chuvoso, na rua, sozinho. Nem de graça. Fala pra mim que eu tenho que ir lá ver, eu falo, vou nada, filho. Paz mesmo. Pra mim, você foi bem corajoso, foi devagar, ficou observando, eu já tinha saído nos pés, virado, corrido, igual cavalo bravo quando eu acho rumo de casa. Muito corajoso. Vocês são muito corajosos. É só isso que eu tenho a dizer. Mas é isso. Você que tá assistindo, o que você acha que era? Você acha que era alguma criatura aleatória ou é porque ele tá pesquisando muito sobre Sete Além? Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Será que era meu pai? Oi, Isa. O que eu vou contar aconteceu com minha mãe. Não comigo, mas algo que sempre me intriga. E que eu gostaria de saber as opiniões de vocês. Meu pai faleceu em 2004, na Guerra da Mineira. Seu corpo nunca foi encontrado na época. Somente depois de 4 anos, através de exames, confirmaram que alguns ossos encontrados eram dele. No entanto, minha avó decidiu não enterrá-los. Os ossos ficaram guardados com ela. E a questão foi deixada de lado por anos. Um dia, enquanto ia trabalhar, minha mãe estava caminhando pela rua, quando um homem chamou a sua atenção. Quando ela olhou para trás, não reconheceu e continuou andando, sem dar muita atenção ao que tinha acontecido. Seguiu até a estação de trem ou ponto de ônibus, não me lembro exatamente do que ela disse, já faz muitos anos que ela me contou essa história. De repente, ela sentiu um toque em seu ombro. Era ele de novo. Novamente, o homem estava ali. Ele perguntou, você não se lembra de mim? Minha mãe? Naquele momento, ela viu algo inexplicável. O rosto dele parecia o do meu pai, mas ao mesmo tempo era como se outra figura se sobrepusesse ao rosto dele. Era ele, mas não era ele. Como assim? Vou explicar. Com uma espécie de transfiguração. Assustada, minha mãe respondeu que não, e tentou se afastar. Mas o homem insistiu, dizendo, você me conhece sim, você tem filhos comigo. Minha mãe ficou paralisada. Ela disse que naquele instante sentiu um frio inexplicável, como se algo muito errado estivesse acontecendo. Antes que ela pudesse reagir, o homem desapareceu como se nunca estivesse ali. Desde então, minha mãe evita falar sobre o assunto. Ela acredita que aquilo não foi apenas uma coincidência ou uma alucinação, mas algo mais profundo. Sempre me pergunto, será que isso está relacionado ao fato dele não ter sido enterrado ou dos ossos nunca terem sido completamente encontrados? Será que ele está tentando se comunicar de alguma forma, buscando um descanso? Gostaria muito de saber o que vocês acham disso. Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma explicação para o que aconteceu? Obrigado por ler o meu relato. Sucesso em seu canal. Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Talvez ali alguma criatura tentou se passar pelo seu pai, porque tinha algo por cima, e tentou assumir a forma dele ali para causar algum sofrimento, algum medo. Ou pode ser que realmente seja o seu pai, que ele não conseguiu encontrar descanso, não conseguiu ir para a luz, porque os seus ossos ainda não foram encontrados. Ele não teve ali sua despedida digna, né? Não teve um velório, não teve aquela passada, né? Não teve a chance de entender o que estava acontecendo. Simplesmente foi esquecido. Ninguém mais se lembra dele, ninguém foi atrás de dar um velório para ele. Muito complicado. Ou pode ser um metamorfo que tomou a forma do seu pai também. E é isso. Aí, né, vai mais pro lado sobrenatural de Winchester, Sam Winchester. Aí vai das suas crenças. Mas muito boa essa história. Depois você me conta, atualiza se vocês chegaram a fazer algum cerimônia, algum velório para ele poder descansar. Ou se ficou por isso mesmo. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Meu cão incorporou? Acredito que meu cão tenha incorporado algo naquela noite. Eu tinha um cão de porte grande, da raça Fila de São Miguel. Eu moro em uma casa de campo, localizada numa encruzilhada. Sempre soube que lugares assim podem carregar uma energia diferente. Mas nunca imaginei passar por algo tão estranho como aconteceu naquela noite.
Tudo começou quando meu cão começou a rosnar intensamente de um jeito que nunca tinha feito antes. Ele estava focado em um ponto específico, como se estivesse vendo ou sentindo algo que nós não conseguíamos perceber. Estávamos acostumados com lidar com coisas que pareciam fora do normal, mas dessa vez o comportamento do nosso cão nos chamou muita atenção. Era como se ele estivesse ao mesmo tempo furioso e assustado. Ele não queria se aproximar daquele lugar diretamente, mas assim deu uma grande volta, quase contornando a área até finalmente chegar lá. Quando ele finalmente chegou, algo mudou. Depois de investigar o local, ele voltou para o sofá onde estava e, ao olhar para nós, sentiu um grande calafrio. Seus olhos estavam diferentes, brilhando de uma forma estranha, quase sobrenatural, com reflexos avermelhados. Não era mais o olhar do meu cão que eu conhecia, era como se outra coisa estivesse ali, olhando para nós através dele. A energia que emanava dele era pesada e carregada, e trouxe uma sensação de maldade pura. Meu marido também percebeu na hora. Ficamos ambos paralisados por alguns segundos, mas logo começamos a rezar. Fizemos uma oração em voz alta, pedindo proteção de qualquer energia negativa. Durante as orações, o comportamento dele começou a mudar pouco a pouco. Ele começou a voltar ao normal. Seus olhos recuperaram o brilho habitual. Aquela sensação estranha desapareceu. E nunca mais tivemos outro episódio como aquele. Mas até hoje, me arrepio só de lembrar. Não sei exatamente o que foi, que aconteceu naquela noite. Se meu cão incorporou algo ou se ele apenas absorveu alguma energia da encruzilhada. Alguém já passou por algo parecido ou tem alguma explicação para esse tipo de comportamento? Muito obrigada. Não sei, gente, eu acho que eu nem vi... Não, já vi sim relatos sobre isso. E não sei dizer, talvez ele tenha incorporado alguma coisa que passou por ali, talvez tenham jogado algum tipo de feitiçaria no seu quintal e ele foi até lá e absorveu. Ou justamente por ser numa encruzilhada, onde as pessoas ali praticam as coisas e fazem rituais, porque eu lembro que o relato que eu vi sobre algo parecido com a incorporação era de um senhor que tinha um cachorro e ele arrumou um rolo com um bruxo e o bruxo amaldiçoou o cachorro dele. E o cachorro incorporou um trem que não teve mais o que fazer, não tinha quem conseguia cuidar do cachorro, que o cachorro virou um bicho praticamente, assim, não tinha mais nada que acalmasse ele. Tanto que daí o cachorro adoeceu, levaram no veterinário e tiveram que fazer eutanásia. Então pode ser que seja ali por onde você morar, tem algumas energias que a gente não entende, né? E o cachorro sentiu e absorveu alguma dessas energias. Ou pode ser que passou algum espírito para ali, o cachorro foi até lá, o espírito tomou posse dele. Mas muito interessante, eu nunca tinha parado para analisar aqui desse ponto esse tipo de história. Gostei bastante. Inclusive, se você tiver mais relatos, eu adoraria escutar os seus relatos. E você que está assistindo, o que você acha que foi? Será que era por conta do lugar? Ou algum espírito realmente ali incorporando o cachorro? Ou você acha que foi só um delírio do cachorro e não tinha nada? Mas é isso. Vamos então para o nosso próximo relato de hoje. Seria por conta do desencarne que estava próximo? Minha tia-avó Celeste era mãe de santo e tinha uma pequena terreiro em sua casa. Sua mediunidade sempre foi impressionante, ao ponto de assustar até mesmo os céticos. Já idosa e desabilitada, sua conexão com o plano espiritual parecia ainda mais forte. Um dia, algo inexplicável aconteceu com o meu pai. Ele estava em casa quando viu tia Celeste em pé no fundo do quintal, olhando para ele. Assustado, ele saiu correndo, pois sabia que isso não fazia sentido. Ela estava internada em uma casa de repouso, longe dali. Algum tempo depois, fomos visitá-la na casa de repouso. Durante a conversa, de forma completamente natural, ele se dirigiu ao meu pai e disse: "Ô Nivaldo, eu estive lá nos fundos para te ver. Não precisa ficar com medo. Era eu." Meu pai ficou chocado. Como ela poderia saber? Ele não tinha contado nada a ninguém sobre o que tinha visto naquele dia. Mas o que deixou ele mais impressionante foi o que aconteceu a seguir. A minha irmã tinha vindo me visitar. Estava magra e bonita. A irmã dela, no entanto, já havia falecido há mais de 30 anos.
Aquilo foi um aviso claro para nós. Celeste sabia que sua irmã estava preparando o seu caminho para o desencarne. Era como se ela soubesse que o momento estava próximo. Poucas semanas depois, tia Celeste faleceu. Até hoje, fico refletindo a força do espiritual e sua ligação tão profunda com os dois planos existentes. Para ela, parecia não haver barreira entre o mundo físico e o espiritual. Essas experiências deixaram muitas perguntas. Foi um dom? Uma conexão que se intensificou com a idade? Ou simplesmente algo que transcende nossos entendimentos? Alguém já passou por algo semelhante? É isso, Isa. Esse foi o meu relato. Espero que tenha gostado. Pra gente, isso nos marcou muito. Muito interessante o seu relato. Ela conseguia fazer viagem no plano astral, porque mesmo no internato, ela foi lá ver o seu pai, no caso, né? E depois ainda falou que a irmã dela tinha vindo ver ela. No relato ficou meio confuso, mas deu pra entender que a irmã dela foi visitar ela, ou seja, ela já estava se despedindo de todo mundo, sabendo que ela ia embora. Muito interessante, bem bonito e legal o seu relato. Mas é isso, vamos então para o nosso próximo relato de hoje. E último também. Reencarnação. Sou mãe de 3 filhos, 2 moças e um rapaz. A história que vou compartilhar começou quando a minha primeira neta nasceu, em maio. Naquele mesmo ano, minha mãe havia falecido em fevereiro. Foi um período de muitas emoções, misturando saudade e alegria. Lembro-me de como se fosse ontem. Eu estava dando banho na minha neta recém-nascida. Depois de vesti-la, fiquei ali, admirando aquele ser tão pequenininho e inocente. Em um momento de saudade profunda, pensei em minha mãe. Como eu queria que você estivesse aqui para ver como ela é linda, mãe, pensei. Naquele mesmo dia, na noite, tive um sonho que jamais vou esquecer. Minha mãe apareceu para mim, com aquele semblante amoroso e sereno que era tão característico dela. Ela me disse algo que me marcou profundamente. Eu conheci sua neta antes de você. Fiquei cuidando dela antes de ela vir para sua filha. Acordei emocionada com a sensação de paz que nunca tinha sentido antes. Foi como se minha mãe tivesse me dado um presente, mostrando que estava perto, que de alguma forma tinha participado daquele momento tão especial. Mais tarde, quando minha segunda neta nasceu, tive uma experiência que me fez refletir ainda mais. Ao olhar nos olhos dela pela primeira vez, senti algo estranho e inexplicável. Era como se eu estivesse olhando diretamente para os olhos de minha mãe. Aquela sensação foi tão forte que não consegui ignorar. Desde então, não consigo parar de pensar. Será que minha mãe reencarnou em minha segunda neta? A semelhança no olhar e a energia que sinto ao estar com ela me faz acreditar que isso possa ser verdade. Gostaria muito de ter certeza, mas no fundo sei que a presença da minha mãe continua viva em nossas vidas, seja por meio de minhas netas ou das lembranças que guardamos dela. Alguém já teve alguma experiência assim? Acredita que essa conexão entre gerações pode realmente existir? Obrigada por ler nosso relato. Acredito. Inclusive, na minha família tem um caso desse, que a menina nasceu e todos afirmam que ela é a reencarnação da avó. Porque a menininha costura, ela conversa, ela gesticula, ela olha as fotos e fala que é ela. Hoje ela tá maiorzinha, já não se lembra, já não fala mais nada. Mas quando ela era menorzinha, ela pegava a tesoura e cortava assim com a precisão, costurava assim, ninguém nunca tem ensinado pra ela que era uma linha ou agulha. E, assim, eram coisas inexplicáveis. Então, eu acredito super que exista, assim, reencarnação, porque aconteceu com um familiar e eu vi isso de perto. Se não for reencarnação, é um bug no sistema, um erro na Matrix ali, porque é coisas, assim, praticamente impossíveis de acontecer. A mulher era costureira nata, não errava um corte. A menininha cortava e costurava. Aqui, você vê os olhos dela e vê o olho da sua mãe. Então, eu acredito, sim, que possa ser uma reencarnação, né? Sou meio leiga, não entendo muito sobre esses assuntos, mas eu acredito que tem sim a possibilidade e que às vezes a gente não acredita, que a gente fala que não existe, mas tá ali, diante dos nossos olhos, basta a gente crer e acreditar. Mas é isso, esses foram os relatos de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando, se você tem um relato e gostaria que eu lesse ele aqui no canal, aqui na descrição vai ter os métodos de envio. Muito obrigada a quem assistiu até aqui e uma boa noite e bons sonhos!